Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Agora sim, pastor Marcelo. Agora sim. Agora tá tudo 100%. Responde pra gente aí sobre esse tema de hoje, pastorzão. Então, nós estamos em setembro, estamos aí no mês de missões nacionais e os ouvintes da nossa rede 316 já sabem, porque durante toda a programação estamos falando aí da nossa campanha. A solução é Jesus Cristo. Estamos incentivando os batistas brasileiros a se envolverem nessa campanha para anunciar essa mensagem em todo o Brasil, né? Estamos em plena campanha, as igrejas estão muito animadas, as igrejas estão envolvidas e muita gente muito feliz com essa campanha. Os missionários já estão falando nas igrejas aí em todo o Brasil, já tenho agendas marcadas para falar em várias igrejas. Domingo estarei falando em 2 igrejas, domingo que vem também. E a gente para e se pergunta o que isso tem a ver com os universitários, que são o público-alvo do nosso projeto, do nosso programa, né? E eu digo a você, tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Os universitários não podem ficar de fora desse movimento missionário. Os universitários cristãos, os universitários do povo de Deus, não podem ficar alheios a esse grande movimento, a essa obra missionária, a essa obra de levar o evangelho aos 4 cantos do Brasil, aos 4 cantos do mundo, a pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, especialmente da nossa própria nação. Por que eu achei interessante trazer esse tema para essa discussão, os universitários e as missões? Porque no meio acadêmico existem algumas pessoas que não gostam muito desse tema missões. Temos no meio acadêmico, no meio universitário em geral, algumas tendências contrárias. Eu vejo, às vezes, até mesmo cristãos que estão dentro da universidade, cristãos que dão aula, cristãos que refletem sobre essas questões, que acham que não se precisa mais fazer missões. Não precisa, já cumprimos, já pregamos, quem já sabe, já sabe. Tem gente até que acha que é errado fazer missões, sabe, Nayá? Tem gente que diz que fazer missões, pregar o evangelho, levar o evangelho a outros povos, a outras culturas, é um desrespeito com as culturas dessas pessoas. Já tivemos um programa aqui falando sobre o evangelho e a questão indígena. Tem gente que entende que pregar o evangelho para um povo indígena é uma violência, é a destruição da cultura. E tem gente que aplica isso de forma geral para toda obra missionária, toda obra de evangelização, toda obra de missões envolve você ir para uma outra cultura, então você não deve levar o evangelho a essa outra cultura. Isso seria um resquício de um colonialismo, seria um resquício de uma opressão, de impor uma religião sobre outro grupo. Alguns dizem que isso é arrogância. Como que você vai falar para alguém que a religião dessa pessoa não é certa e que a sua é a certa? Isso é arrogância, isso é uma forma de violência, de opressão. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, essa história de que falar do evangelho é arrogância ou é violência é não entender que todos creem em alguma coisa. E se eu creio em Jesus e eu compartilho aquilo que eu creio com outra pessoa, não estou necessariamente sendo violento, nem sendo arrogante. Eu estou dizendo, é assim que eu creio. E a pessoa que ouve esta mensagem, ela tem a liberdade de aceitar ou rejeitar. Assim como Jesus falou para os judeus, assim como Paulo falou para os gentios, para os gregos, ele chegava e falava, olha, existe só um Deus verdadeiro.
E esse Deus verdadeiro que criou os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse Deus verdadeiro enviou um homem para julgar. Esse homem foi ressuscitado, é Jesus. Então, Paulo, ele pregava, né? E a gente não pode dizer que ele foi um agente do colonialismo, ou um agente do imperialismo, ou que ele estava violentando a cultura dos gregos, a cultura ali dos romanos. Isso realmente não procede. É verdade que na obra missionária, na história da obra missionária, como a obra missionária é feita por seres humanos, às vezes acontecem erros. Às vezes o missionário não soube diferenciar bem o que é religioso do que é cultural. Houve momentos no passado da história de missões em que, junto com a proclamação do evangelho, houve também uma imposição de certos padrões culturais. Mas ao longo desses séculos que a gente foi aprendendo a fazer missões, a gente foi estudando sobre antropologia, a gente foi estudando sobre cultura, sobre como contextualizar a mensagem do evangelho, como o missionário precisa entrar na cultura e absorver essa cultura, entender essa cultura para transmitir a cultura, para transmitir o evangelho dentro da sua cultura. E esses erros que acontecem não são de longe tão ruins ou tão perversos como certa parte da academia pinta. Outra questão também, uma questão sociológica, é que alguém sempre vai chegar nessas populações, né? Quando o missionário não chega, o garimpeiro chega. Quando o missionário não chega, o grileiro do latifundiário chega. E muitas vezes, em muitas ocasiões, é o missionário que defende essas populações de outras culturas, defende até do extermínio, defende do assassinato, defende do genocídio, tanto no passado quanto no presente. Tivemos aquele caso da missionária católica Dorothy Stang, que ela foi assassinada porque ela defendia os índios. E existem, no passado, mesmo nas missões católicas, nas missões dos jesuítas, eles fizeram muito para preservar a vida de povos indígenas que seriam exterminados pelos soldados, que seriam exterminados pelos garimpeiros, pelos bandeirantes. Então é preciso entender isso. Agora, a questão mais importante de por que a gente tem que defender a obra missionária e fazer o universitário ele se empolgar com a obra missionária e abraçar essa obra missionária é a questão teológica. Essa é a questão principal. Porque Deus ele não tem um plano B. O plano de Deus para a salvação é através da fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu para salvar as pessoas e é somente pela fé no nome dele que as pessoas são salvas. Um texto clássico para refletirmos sobre isso é o texto de Romanos, capítulo 10, versículos de 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ou seja, para alguém crer e para alguém ser salvo, é preciso crer em Jesus. E para crer em Jesus é preciso que seja anunciado a essa pessoa o evangelho de Jesus. Ela precisa ouvir, ela precisa crer, e para ela ouvir, é preciso que alguém vá e pregue essa palavra. Não existe um plano B. Muitas teologias às vezes se levantam tentando dizer assim, aqueles que nunca ouviram, Deus vai tratar com misericórdia e Deus vai dar uma outra chance. Mas não encontramos isso na Bíblia. Isso é um que a gente chama em inglês wishful thinking, quer dizer, é um pensamento desejoso. A pessoa gostaria que fosse assim e acha que vai ser assim, mas isso não está na Bíblia. O que a Bíblia nos fala em Romanos 2, do versículo 12 a 16,
ele fala sobre aqueles que não conhecem a verdade. Paulo diz assim: assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Algumas pessoas olham para esse texto e dizem assim: Ari, tá vendo? Deus colocou a lei gravada no coração e na mente de pessoas que nunca ouviram da palavra de Deus. Sim, é verdade. Mas esta lei que Deus colocou no coração e na mente daqueles que nunca ouviram a palavra de Deus não tem condições de salvar essa pessoa. Essa pessoa que tem a lei na consciência, que tem a lei de Deus no coração e que sabe que certas coisas são certas e que certas coisas são erradas, ela não consegue viver de acordo com o padrão da sua própria consciência. Como Paulo fala aqui, às vezes essa lei a absolve, mas às vezes essa lei a condena. Então, da mesma maneira que o judeu, quando lia a palavra de Deus, o Antigo Testamento, e essa lei o acusava de que ele estava em falta com Deus, também o gentio, também a pessoa de outra cultura que não conhece a palavra de Deus, tem gravada no coração dela uma lei que às vezes diz, ok, você acertou, mas às vezes diz, você errou. Então, como a pessoa nunca consegue viver 100% de acordo com a lei de Deus, ela precisa de um Salvador. E esse Salvador só é um, só é Jesus. E esse Salvador precisa ser crido. E esse Salvador precisa ser conhecido. E no próprio versículo 12, Paulo começa falando: os que pecaram sem lei perecerão. Eles perecerão. Não vai ter a lei de Moisés para julgá-los, mas eles vão perecer porque não cumpriram a lei de Deus gravada no seu próprio coração. Então, precisamos levar o evangelho para todos os povos, precisamos levar o evangelho para todos os rincões do nosso país, e a gente precisa que isso fique inflamado no nosso coração. A gente precisa ter uma inquietação a respeito disso, a respeito de pessoas indo para o inferno. E aí eu falo agora diretamente com os universitários. O nosso projeto, o Projeto Somos Um, é um projeto direcionado aos universitários. É um projeto que quer ser um recurso para que o universitário vença as suas lutas dentro da universidade. Mas muitas vezes o universitário cristão, ele está tão envolvido com as suas lutas, com as provas, com os estágios, com os trabalhos, com a sua própria fé, suas próprias dúvidas, suas próprias questões e tentações, que ele se esquece que existe algo bem maior do que ele. Como Deus falou para Abraão: sai da tua tenda, abre os seus olhos, tem um mundo enorme de pessoas necessitadas de ouvir a palavra de Deus. E o universitário, ele tem um potencial enorme para ser usado por Deus na obra missionária. Então, queremos com esse programa despertar esse potencial. Tá? Eu quero falar para você, universitário que está nos ouvindo, e você que não é universitário, mande o link desse programa para alguém que você conhece, um universitário cristão que você conhece. Deus te colocou na universidade por um motivo, né? E não apenas para você, para a sua fé sobreviver, não apenas para você terminar o curso e dizer, ufa, continuo crente. Não apenas para você ter um diploma, mas para que você faça diferença na universidade e além da universidade. A sua ida para a universidade, ela é estratégica. Por isso, vamos falar sobre os universitários e missões. Maravilha, maravilha. Depois dessa introdução, agora 3 horas e 24 minutos, convido você para deixar sua pergunta, seu comentário, contribuir com a gente no 11 930 030316.
Tem áudio aqui da nossa irmã Maria Araújo. Vamos ver, vamos ouvir, né, o que a nossa querida irmã está falando pra gente. Boa tarde, Rede 316. Boa. Boa tarde, meu querido irmão Dayan. Eu ia falar pastor, mas ainda não foi consagrado ainda. Não, daqui a pouco, né? Isso. A gente estava com saudade de ouvir sua voz. Não, porque o irmão Voz de Veludo, ele trabalhou direitinho aí, tá? Pronto. Todos os dias. Voz de Veludo. Ele interagiu aí direitinho. Que bom que ele cuidou bem de vocês. E eu pensei, se tivesse um tapete aqui, vermelho não, vermelho é coisa feia, não gosto de vermelho não. Um tapete verde e amarelo, quando você entrou no ar a receber você. Mas na próxima a gente vai providenciar um tapete verde e amarelo, não só para você, mas para todos os comunicadores saírem. Aí. Quando começar a entrar aqui pela porta, entrar pisando num tapete verde e amarelo. Tá bom. Tá bom. Não falou, não sei por que ela tem preconceito com vermelho. Só porque o vermelho é da cor do Flamengo, pastor? Será por isso? Será? Não sei. Prefiro não comentar. Então tá bom. Irmã Maria, um beijo pra você. Obrigado pelo carinho. Irmã Maria Araújo, lá de Itaguaí, Rio de Janeiro. Tá sempre aqui participando com a gente. Que bom que o pastor Welber cuidou bem de vocês aí nesse tempo. Pastor Welber, voz de veludo, aqui da nossa 316, é uma bênção de Deus também. A Marta Cabral chegou por aqui também, vamos ouvir a Marta. Boa tarde, Nayan, que bom ouvir, estávamos com saudade. Tá vendo, pastor Marcelo? Só porque ficou 15 dias de férias já esqueceu que tinha que colocar a vinheta do seu programa. Tá vendo? Eu tô aqui ligado, ó, da livraria Pão da Vida em Gandu, direto. Um abraço em vocês, bom programa, eu estou aqui ligadíssima, viu? Marta Cabral de Gandu, Bahia. Nayan, vou mandar um vídeo que um amigo fez, assim, com as tiradas da nossa cidade, para você ver depois onde é o paraíso onde eu durmo, viu? Onde eu moro. Ah, tá. Manda aí, quero conhecer Gandu aí na Bahia. Já conhece pastor Gandu ou não? Não conheço não. Pois de Bahia eu conheço Salvador, Jequié, Ilhéus, Barreiras, né, também lá em cima, né, Juazeiro. Entendi. Algumas cidades. Quando você vai para Feira de Santana, até em direção a Salvador mesmo, você certamente vai passar a BR-101 ali, que tá pertinho de Gandu. Então, é a cidade da nossa querida irmã Marta Cabral. Um abraço para você, Marta. Realmente, Marta, olha só, fiquei alguns dias aí, já esqueci até da vinheta. Aqui do pastor Marcelo. Mas enfim, a Simone chegou por aqui também. Deixa eu ver aqui. Simone Santos mandando boa tarde pra gente. Obrigado, Simone, pela sua companhia. Um abraço. Nossas perguntas aqui, pastor Marcelo. Eu queria saber do senhor o seguinte: qual tem sido, na verdade, né, o papel dos universitários na obra missionária, pastor Marcelo? Olha, muita gente não sabe, mas estes dois assuntos, eles sempre se cruzaram. Os universitários, as universidades e a obra missionária, desde sempre tem se encontrado. É uma história muito rica, muito entrelaçada e que nos ensina muito nos dias de hoje. Por um lado, nós temos uma rica e inspiradora história de missões específicas para universitários. A gente pode lembrar, por exemplo, da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Um homem, um irmão chamado Bill Bright, que teve a visão de alcançar os universitários. E ele começou, então, esse ministério, começou a juntar pessoas. Ele é muito conhecido aqui no Brasil, a CRU. A CRU, ela tem alcançado praticamente todas as universidades do Brasil,
eles têm aquele folheto, As 4 Leis Espirituais, muito conhecidos. Fizeram aquele filme Jesus. Você provavelmente já assistiu por aí, por esse Brasil, o filme Jesus, baseado no Evangelho de Lucas. E esse filme, ele já foi assistido, até 2007, foi assistido por 5,5 bilhões de pessoas. Então, esse filme apresenta aí o Evangelho para as pessoas, né? Então, a CRU, o Bill Bright, né, que lá no meio do século passado, começou esse projeto muito maravilhoso. Temos a ABU, a Aliança Bíblica Universitária, que está no Brasil desde 1957. Então, eles fazem acampamentos, fazem treinamentos. Tem uma editora ABUB, que publica vários livros importantes na área da apologética, na área dos estudos bíblicos. Agora, além dos projetos missionários realizados para alcançar universitários, nós temos grandes avivamentos e grandes movimentos missionários realizados por universitários e iniciados nas universidades que alcançaram o mundo. Os universitários, eles não são apenas um alvo de missões, mas eles também podem ser sujeitos de missões. Tá? Nós lembramos, por exemplo, das origens do metodismo. As origens que hoje nós temos a denominação, a Igreja Metodista, ela surgiu na Universidade de Oxford, onde os irmãos João Wesley e Carlos Wesley, eles sentiam a necessidade de mais oração, mais estudo bíblico. Então, eles começaram grupos, né, pequenos grupos, dentro dessa Universidade de Oxford, em que eles buscavam ler a Bíblia, estudar a Bíblia, orar, e também se preocupar com os pobres, se preocupar com fazer ação social. Era aquele momento da Revolução Industrial, em que era muita exploração, pessoas trabalhando várias horas por dia, até crianças trabalhando várias horas por dia, muita pobreza, muito vício, muitas coisas altamente destrutivas. E aí esses irmãos, esses universitários, que criaram vários métodos para horário para oração, horário para estudo bíblico, como fazer as devocionais, o que fazer quando as ações... Por causa dos métodos, eles foram apelidados de metodistas. E aí, a partir dessa igreja, esse movimento se expandiu, cresceu, se tornou uma denominação. Os metodistas, eles se envolveram muito pesadamente na obra missionária. Nos Estados Unidos, na África, até hoje na África existem muitas igrejas metodistas. Por todo o mundo se espalharam obras missionárias a partir da Igreja Metodista, tá? E por ter surgido num ambiente universitário, o metodismo compreendeu desde cedo a importância de promover a educação, a obra educacional, criação de escolas, criação de universidades, e como um instrumento para a melhoria da qualidade de vida das populações. Então, temos aí um movimento que se tornou muito conhecido, que alcançou muitas pessoas, levou o evangelho para muitas pessoas, e que começou com estudantes universitários. Tá? Temos, no século XX, um jovem chamado Loren Cunningham. E esse jovem era um universitário, e uma vez durante as suas férias ele viajou para as Bahamas, né, fazer um projeto, cantar, junto com um grupo gospel, cantar ali. E numa dessas noites ele teve uma visão. Deus deu a ele uma visão em que ele estava numa praia e ele vinha ondas. E essas ondas eram feitas de jovens, né? Jovens que se derramavam sobre as praias do mundo, jovens invadindo o mundo, se derramando pelo mundo, levando a mensagem do Evangelho, né? E aí ele ficou impactado com essa visão, e ele começou a conversar com pessoas, se formou na universidade, mas ele começou a angariar pessoas, e a partir dessa visão do Loren Cunningham, foi criada a agência missionária Jocum, Jovens com uma Missão. E se concretizou essa visão do Loren porque
realmente milhares de jovens de todo o mundo espalharam o evangelho por todo o mundo. E várias obras missionárias, várias obras de ação social, várias obras de evangelização, escolas de treinamento, tudo foi criado, sim, a partir da fé, a partir da ousadia e de milagres mesmo de Deus realizados por Deus através da vida desses jovens. Temos também a OM, Operação Mobilização, que ela começou com uma dona de casa, né, que orava pelos estudantes de uma escola. Ela via que aquela escola, aqueles estudantes, eles precisavam muito de Deus, e ele orava, e ela começou um movimento de oração por esses adolescentes. E aí um daqueles adolescentes, o Jorge, né, foi levado por essa senhora a uma conferência do Billy Graham, se converteu, e aí na universidade o Jorge e os amigos deles, 2 amigos, se encontravam regularmente para orar. E aí eles foram para o México também fazer uma viagem missionária, venderam alguns bens pessoais para viajar para o México, para atender as necessidades daquelas pessoas, distribuírem evangelho, literatura. E aí foram tão impactados que voltaram no ano seguinte, e no ano seguinte, e aí começaram a ter a ideia de mobilizar as igrejas para envolver as igrejas na obra missionária. E aí surgiu a Operação Mobilização, a OM. A OM é aquela agência que tem os famosos navios, né? O navio Logos, né? O Logos Hope esteve no Brasil há uns 2, 3 anos atrás, navios que vão para os lugares fechados ao evangelho, distribuir literatura, né? e evangelizar. Tá? Fora isso, muitos dos nossos missionários de missões nacionais e também da Junta de Missões Mundiais são também universitários. Temos aí radicais, temos aí missionários voluntários, temos aí missionários efetivos de missões nacionais que estão nas universidades. Então, existe muito espaço e muita oportunidade para o envolvimento do universitário com a obra missionária. Né? Existe lugar para você também, que está nos ouvindo nessa tarde. Benção pura, benção pura. Muito legal saber dessas histórias aí. Da Jocum, por exemplo, eu não sabia, né? Também eu não sabia. Muito legal. 3h37 aqui na nossa rede 316, 3 horas e 37 minutos. Você que acabou de chegar, bem-vindo. Mande sua mensagem, mande sua pergunta. Estamos aqui esperando você, viu? 11 9 3003 0316. Pastor, responde pra gente agora. Quais são os maiores desafios missionários desta geração? Tô curioso para saber aí essa resposta, viu? Ok. Como estamos falando de missões nacionais, eu vou começar pelos desafios missionários do Brasil. Muitas pessoas acham que não há desafios missionários no Brasil. Muitas pessoas pensam assim, olha, tem a Rádio 316, tem as TVs pregando o evangelho em todo lugar, tem igrejas em literalmente cada esquina, não existe lugar mais no Brasil onde não haja igrejas evangélicas. Então, tem gente que defende e entende que não precisamos mais fazer missões no Brasil. O Brasil já foi evangelizado, o Brasil já foi alcançado. Tá? Graças a Deus pela obra missionária e evangelística até aqui. Né? Com certeza, a situação do Brasil é melhor do que a situação de um país fechado. É melhor do que a situação de um país em que menos de 1% da população é cristã. Claro, glória a Deus por isso. Né? A gente tem que se alegrar, sim, que o evangelho seja pregado. Paulo diz, em Filipenses capítulo 1, versículo 15 a 18, Paulo diz assim: é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado,
seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Olha que coisa interessante que Paulo está dizendo. Havia pessoas pregando o evangelho na época de Paulo com motivações erradas, com motivações mesquinhas. Pessoas que pregavam por inveja, pessoas que pregavam assim, ia lá, Paulo está preso. Paulo não consegue mais pregar o evangelho, eu vou pregar o evangelho mais do que ele. Eu vou ganhar mais almas para Jesus do que ele vai ver, ele vai ficar sofrendo lá. Que coisa absurda. Mas Paulo diz, que bom que estão pregando o evangelho. Que preguem mais e mais e mais. O que eu quero é que o evangelho seja pregado. Quero que o evangelho seja pregado. Portanto, damos graças a Deus que a presença e a abundância de pregação no Brasil acontece. Porém, a gente não pode negar que muitas vezes o que está sendo pregado não é evangelho. O que é o evangelho do Senhor Jesus? O evangelho é a mensagem de que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, que Jesus ressuscitou e que a pessoa deve se arrepender e crer em Jesus para ter vida eterna e o perdão de pecados. Isso é o evangelho. Se o que Paulo está dizendo é basicamente o seguinte, olha, eu estou aqui na prisão e as pessoas estão por aí pregando o evangelho. Se elas estão pregando esta mensagem, mesmo que a motivação delas seja errada e elas vão ser julgadas por isso no dia do juízo, se elas estão pregando essa mensagem, eu fico contente, porque esta mensagem é a mensagem que salva. A grande pergunta que a gente deve se fazer em relação ao Brasil é esta mensagem que está sendo pregada? Em muitos casos. Porque o que eu vejo em muitos casos é a pregação do evangelho da prosperidade, que é Deus vai te abençoar, Deus vai te fazer rico, Deus vai te curar de todas as doenças, se você trouxer aqui o seu dízimo, se você trouxer aqui a sua oferta, participar da corrente tal, participar disso e daquilo. Também eu vejo muito, e ficou muito comum nos últimos dias, a teologia coach. Você é a menina dos olhos de Deus, você é o ponto fraco de Deus, e você é maravilhoso, você é bom demais, e Deus existe para fazer você realizar todos os seus sonhos. Deus existe para te dar a vitória e a plena realização pessoal e existencial. Tá? Claro que eu estou falando com exagero, mas a gente deve se perguntar o que está sendo pregado por aí. Também se prega muito no Brasil, não o evangelho, mas o legalismo e a religiosidade. Você precisa seguir essas regras, você tem que vestir essas roupas, você tem que fazer isso, essa regra de comportamento para ser salvo. Então, uma pregação que substitui a fé em Jesus por um conjunto, por uma lei. Inclusive, eu quando fui missionário no interior do Nordeste, eu ouvia muito a expressão a lei dos crentes. E fulano de tal passou para a lei dos crentes. Né? Ou seja, uma transformação de graça numa lei. Você segue essa lei, se formata aí nessa lei que você vai estar bem com Deus. Então, esses são alguns dos desafios. O movimento evangélico tem crescido no Brasil, mas será que o evangelho tem sido pregado no Brasil? Sim, temos graças a Deus por isso, mas eu acho que tem uma porcentagem aí, uma parcela de mensagens que estão sendo pregadas por aí que não são o verdadeiro evangelho. Além disso, dentro do Brasil, existem os povos que nunca ouviram, existem povos não alcançados. Existem grupos étnicos, grupos sociais que têm uma dificuldade de receber o evangelho na sua língua, na sua cultura. Temos os ribeirinhos, por exemplo, que habitam naquelas comunidades à beira dos rios da Amazônia, que têm um acesso muito difícil. Temos os indígenas, centenas de nações indígenas no Brasil. Temos os ciganos,
não é? Um grupo muito expressivo, um povo expressivo com sua cultura própria. Temos os quilombolas, também um grupo muito específico para ser alcançado, os presidiários, os dependentes químicos, as crianças, a nova geração, são vários grupos específicos que precisam ser alcançados com o evangelho, né? Temos as grandes cidades. Quando a gente fala de missões no Brasil, a gente não pode só pensar no interior, no sertão, na Amazônia, porque a grande maioria da população está concentrada nas grandes cidades, seja nos condomínios verticais, seja nas favelas. São povos inteiros. Existem favelas que são maiores do que... Existem favelas no Brasil que têm mais população do que certos países. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Um outro grupo que precisa muito ser alcançado é o meio acadêmico e intelectual, o meio artístico, né? São pessoas que estão fechadas numa cosmovisão e muito resistentes ao evangelho. Precisamos encontrar maneiras de transmitir o evangelho para eles. Quando a gente pensa que a nossa missão, dada lá por Jesus em Mateus 28, é fazer discípulos, basta a gente fazer uma pergunta: todos os brasileiros já são discípulos de Jesus? Então a gente já pode ver que falta muito para cumprirmos a missão. Se todos os brasileiros não são ainda discípulos, vamos trabalhar para que sejam. Vamos fazer a nossa parte, testemunhar, discipular, para fazer com que o ID seja alcançado, né, no nosso país. E temos vários projetos aí da Junta de Missões Nacionais que respondem a essas questões. Temos o projeto Novo Sorriso da Amazônia, a carreta missionária que você estava mencionando, os projetos Jesus Transforma. Eu vou falar um pouco mais sobre esses projetos, mas você pode entrar no site de Missões Nacionais para ver os projetos que acontecem em todo o Brasil, e esses povos, você pode participar do culto missionário aí na sua igreja e ver o que está sendo feito, e ver realmente os desafios e aquilo que já temos alcançado para a glória de Deus. Fora do Brasil, o mundo clama. Não é porque nós estamos no meio de missões nacionais que eu não vou falar também de missões mundiais. Estamos vivendo, fora do Brasil, a população cristã, a população de pessoas que já ouviu falar do nome de Jesus, é muito baixa em certos lugares, né? Existem lugares no mundo em que, se você perguntar sobre Jesus, alguém pode dizer: não sei, procura na próxima vila, porque não conhecem, né? Então temos um mundo muçulmano, temos um mundo, a Ásia de uma forma geral, a China, a Índia, temos os arquipélagos ao redor do mundo. O mundo tem visto muitas tragédias recentemente, né? Ontem foi na Líbia, a enchente aí que matou mais de 5.000 pessoas, tivemos o terremoto no Marrocos. São várias situações em que as pessoas clamam e precisam de ajuda. E a gente pode ajudar, a gente pode fazer algo. A gente pode fazer algo por essas tragédias humanitárias e também levar o evangelho a essas pessoas. Quem sabe o que Deus pode fazer através de você, através de seus amigos, né? Como Deus pode usar você nesses projetos, né? Benção pura. 3 horas e 48 minutos aqui na nossa programação da 316, 3h48. Abraçar aqui mais uma vez a nossa irmã Maria. A irmã Maria já mandou vários áudios aqui pra gente. Opa, vamos ver. Consigo ouvir os áudios dela. Peraí. Irmã Maria lá de Itaguaí. Fala, minha querida. Boa tarde, pastor Marcelo. Boa tarde. Eu estava ouvindo você falar sobre o desafio missionário. No domingo foi a abertura de missões na igreja. E o missionário foi lá. Ele gastou 2 horas da Barra da Tijuca para chegar lá na igreja, onde foi lançada a campanha de missões. Ele falou uma coisa que eu me surpreendi, e a igreja também. Ele falou que ele é missionário, só ele é esposa da Junta de Missões nessa área
de missões com ciganos. Sim, conheço. Conheço esse casal, eles são uma bênção. Fez uma pergunta lá, que quem quisesse lá na frente responder a respeito dos ciganos. Mas foi muito impactante o que aconteceu. E eu nunca tinha ouvido falar também um missionário na área, trabalhar com ciganos, né? E Uhum. só tem ele, a esposa. E tem uma outra irmã que está se preparando para assumir, ajudar eles, né? Eu assumi ajudar num pouco que eu ganho. A viúva pobre, mas dividi para ajudar essa irmã a chegar esse campo lá de missões, né? Para trabalhar com os ciganos. Foi muito impactante. Aí, é uma área interessante, né, pastor? É verdade, é verdade. Eles fazem um trabalho lindo, eles se identificam com a cultura cigana, eles vão para os acampamentos, eles se vestem ali, eles participam das festas, das celebrações, e eles podem ver as necessidades, tem muitas necessidades sociais, e eles ajudam, eles abençoam, e eles realmente amam esse povo cigano, e realmente é muito bom ver que a igreja ficou ali impactada com essa realidade, despertada para isso. Que bom que a irmã aí está contribuindo aí, fazer para o pro projeto deles, né? E realmente é uma alegria, muito bom. É isso mesmo, os desafios são vários, né? São muitos desafios aí do nosso povo brasileiro. Faltando agora 9 minutos para as 4, já aproveitando o gancho aí da fala da nossa querida irmã Maria, o que o senhor tem, pastor Marcelo, para dizer, o que o senhor diria aí, a alguém que quer se envolver de forma mais direta na obra missionária? Fala pra gente. Isso. Você que é universitário, você que ficou empolgado e está se perguntando o que eu posso fazer como universitário, você que não é universitário, mas quer se envolver mais na obra missionária, primeiro, procure se informar, né? Existem os sites da Junta de Missões Nacionais, da Junta de Missões Mundiais, em que você vê uma visão geral dos projetos. Você pode se inscrever para receber newsletters, para receber informativos sobre o que acontece nos campos missionários. Às vezes, só de você saber o que está sendo feito, já muda a sua perspectiva, já aciona uma paixão dentro de você e um conhecimento por fazer parte disso, por estar dentro disso. Você pode adotar em oração um projeto, um povo ou uma nação. Né? Por exemplo, como a irmã Maria, ela adotou não apenas financeiramente, mas tenho certeza também em oração. Você pode orar, escolher, colocar aí na sua agenda de oração, Senhor, abençoa os quilombolas. Né? Você pode orar e procurar informações sobre um povo específico ou sobre um projeto específico, o projeto missionário tal, projeto de plantação em tal lugar, vou orar por esses missionários. Ou por uma nação, né? Talvez você tenha ficado impactado, impressionado com o que aconteceu na Líbia, você pode começar a orar pela Líbia, e você pode começar a conhecer, estudar sobre a Líbia, saber o que é esse país e começar a orar ou pela Ucrânia ou por outros países que você ouve falar. Ore, faça um compromisso de oração e esteja atento para esse compromisso e fazendo parte desse compromisso. Você pode também, seja você universitário ou não, como a irmã Maria falou, a oferta da viúva pobre, você pode adotar um projeto missionário. Você pode todo mês, R$ 30 por mês, você pode adotar, você pode entrar no site da Junta, se inscrever e receber e contribuir. Você vai estar recebendo as notícias, você vai estar recebendo um informativo do missionário a cada mês e você vai estar ali envolvido nessa obra missionária. Você pode também se oferecer como voluntário no Ministério de Missões da sua igreja. Tenho certeza que há um promotor de missões na sua igreja, tenho certeza que há um ministério de missões, pessoas que se envolvem para trazer para a igreja essa visão missionária, trazer para a igreja essa paixão.
se envolva, pergunta o que eu posso fazer, como eu posso ajudar, e você pode fazer parte desse projeto. E você pode participar dos projetos de missões nacionais. Existem, como eu falei, o Novo Sorriso da Amazônia, a carreta missionária, o barco missionário. Existem projetos acontecendo em todo o Brasil, também no mundo. Você pode ser parte do projeto Radical. Você pode doar 1 ano da sua vida, ou 2, para estar dentro de um projeto missionário, seja na Cristolândia, seja no Sertão, na Amazônia. Você pode fazer parte também do projeto Jesus Transforma, né? Durante todo o ano, acontecem operações Jesus Transforma, em que você é treinado, você é enviado e você vai evangelizar, você vai viver como no livro de Atos, você vai estar vivendo isso. Mas eu nunca fui, mas é maravilhoso. Quem nunca foi é muito impactado, porque aprende na prática, aprende a nadar nadando. E você vê o agir de Deus e você é muito impactado. Se você nunca foi, participe do projeto Jesus Transforma. Tem muitos projetos, tanto em missões nacionais quanto em missões mundiais, mas eu quero trazer para você, especificamente universitário, o projeto Somos Um em Campo. Fizemos o ano passado, quem acompanha o programa viu, e nós vamos fazer de novo esse ano o Somos Um em Campo. É um projeto missionário, um projeto evangelístico, em que nós vamos para a cidade de Vassouras. Né? O que acontece na cidade de Vassouras? Todos os anos acontece o Intermed, que é o torneio das universidades de medicina, das faculdades de medicina. De todo o Rio de Janeiro e Espírito Santo, as faculdades vão para lá para disputar os torneios. E a cidade de Vassouras, ela fica cheia de jovens universitários. A cidade praticamente dobra, triplica a sua população só com jovens universitários, que torcem durante o dia, fazem as torcidas para os torneios de futebol, de vôlei, etc, etc. E durante a noite é festa. Durante a noite é muito álcool, drogas e todo tipo de coisa que se possa imaginar. É como se fosse um carnaval acontecendo na cidade de Vassouras de 11 a 15. Então Deus deu uma visão para um jovem universitário, o jovem Abraão, de ir a esse lugar e compartilhar o evangelho. Então, em 2018, ele foi com um grupo pequeno de 7 ou 8 pessoas, e do ano passado a gente fez uma parceria com ele, missões nacionais com ele, e nós levamos 54 voluntários para evangelizar durante 4 dias. Então, essa é a sua oportunidade. Se você quiser participar desse projeto, as inscrições já estão abertas. Tá? Você pode entrar no WhatsApp da Rede 316 e solicitar o link para fazer a sua inscrição. E lá você tem todas as informações necessárias para fazer a sua inscrição. As vagas são limitadas, vamos ter apenas 100, 100 vagas. Então, corra para se inscrever, de 11 a 15 de outubro. Vamos sair na quarta-feira à noite, dia 11, e vamos pegar o feriado de 12 de outubro e emendar até domingo. O feriado é na quinta-feira e nós vamos até domingo. Vamos ficar hospedados na segunda igreja batista de Barra do Piraí, e de lá vamos fazer as ações evangelísticas na cidade de Vassouras. Tá? Eu creio que vai ser uma grande bênção, eu creio que vai ser uma oportunidade maravilhosa para você ser usado por Deus. A Rede 316 vai estar divulgando aqui, o site de Missões Nacionais vai estar divulgando, mas eu já quero deixar aqui esse convite. Venha participar conosco, venha fazer parte desse projeto. Somos um em campo. Vassouras aguarda você. Vassouras quer ver você, jovem, universitário, servindo a Deus, trazendo uma palavra que vai mudar vidas, uma palavra que vai transformar e vai libertar aqueles jovens daquele lugar. Vem com a gente, venha para o Somos Um em Campo. Amém, é isso aí. O ano passado foi bênção demais. Compartilhamos aqui os testemunhos, né? Verdade, verdade. Foi inspirador, foi muito inspirador mesmo. Né? Deus abençoe. Esse ano nós vamos fazer um programa especial do Somos Um, que a gente vai fazer ao vivo lá. Lá durante a evangelização, vou estar transmitindo aí o programa para os irmãos. Né? Queremos você lá.
no Somos Um em Campo 2023. Fechou. Recebi mais um áudio aqui, pastor. A irmã Ruth acabou de mandar aqui pra gente. Vamos ouvir. Boa tarde, Rede 316, os irmãos que estão aí. Estou participando como ouvinte dessa programação. Coincidência que ontem eu participei de uma palestra com uma missionária que trabalha com os ciganos. E uma coisa que eu achei muito interessante, ela nos ensinando como abordar um cigano para evangelizar quando eles pedem a nossa mão. Aqui mesmo onde eu moro, eu sou da PIB, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e aqui tem muitas famílias de cigano. E elas às vezes costumam ter os locais onde elas ficam paradas, a gente vai passando, ela pede a mão. Então, uma forma da gente evangelizar os ciganos, eu quero passar para os irmãos. Quando ela te pedir a mão, você dá a sua mão, mas faz uma proposta para ela. Eu vou te dar a minha mão, mas com uma condição, de você depois também me dar a sua mão. Você vai fazer a leitura da minha mão e eu vou fazer a leitura da sua mão. Você concorda? Se você concorda, eu vou lhe dar a minha mão. Aí ele passou a mão dele, com todo carinho, com todo cuidado e sabedoria de Deus, passou a mão para a cigana lê a mão dele. Aí depois, o trato é que ela também tem que dar a mão. Ela deu a mão para ele. Então você vai pegar a mão da cigana com todo carinho, com todo cuidado, e vai começar a evangelizar ela. Você pode falar sobre aquele plano de salvação colorido, e você pode falar o que Deus, o Espírito Santo, naquela hora colocar no seu coração. Você vai evangelizar um cigano dessa forma, porque muitas pessoas têm medo dos ciganos, responde mal, faz malcriação até para o cigano, mas não sabem que aquilo ali é um trabalho deles. Eu não sabia. É um trabalho. Eles vivem daquele dinheirinho que elas ganham ali. Elas não cobram valores. Qualquer moeda que você entregar para ela, ela aceita. Porque aquele dinheiro ali é o dinheiro que ela vai sustentar os filhos, vai comprar o leite, vai comprar o alimento para sua família. É isso aí, meus irmãos, que eu queria passar para os irmãos. Ontem foi uma palestra muito boa de uma missionária. Obrigado, irmão. Amém. Obrigado pela participação, pela contribuição com a gente. Já deu dicas aí, né? Isso, ó. Isso, muito bem. E os missionários que trabalham com os ciganos, eu esqueci de falar o nome deles, são o Gilmar e a Jadma. É um casal muito abençoado. Gilmar e Jadma. Orem por eles, pessoal. T. Alves mandou aqui, ó, Jesus transforma, é transformador. Deus abençoe sempre esse projeto. Tá aqui acompanhando. Deixa eu ver se essa T aqui é que eu tô pensando. Irmã Terezinha, lá de Abadiânia. Irmã Terezinha e o pastor Lúcio, um abraço para vocês. Eles receberam a Ação Jesus Transforma lá na Igreja Batista em Brumadinho. Eu estive presente em 2019. Eu estive também lá, dei um treinamento sobre capelania pós-desastre. Foi logo depois do desastre. Eu dei um treinamento para a Operação Jesus Transforma lá. Em Brumadinho, não foi? Foi Brumadinho. Isso. Uma Terezinha de Abadiânia. Isso aí. Um abraço, minha querida Terezinha, gente boa demais. Tô com muita saudade de vocês aí, de toda a família, viu? A Marta colocou aqui, pastor Marcelo, um jovem que já concluiu a faculdade pode se inscrever? Pode, claro. Tamo junto. Bora lá. Fechou, então. Tem que ter disposição, porque é um evangelismo fisicamente exigente. Tem que ter disposição para andar, para ficar de pé e energia para evangelizar os jovens lá. Bora lá. Aí, pronto, o recado tá dado, viu, irmã Marta? A Nilvana chegou por aqui também, lá da Igreja Batista Missionária de Brumado, na Bahia, passando por aqui para deixar a boa tarde dela. Obrigado, Nilvana, pela sua companhia. Bom, 4h03. Quer concluir, pastorzão, o assunto de hoje? Sim, concluo. Não deixe de se inscrever. Entre aí no WhatsApp da Rede 316, peça aí, olha, eu quero o link de inscrição para o projeto Somos Um em Campo. Aí vão mandar o link para você e você vai poder se inscrever. A inscrição custa R$80, cobre a camiseta do projeto, a alimentação durante os dias do projeto e a hospedagem econômica lá no templo da Segunda Igreja Batista de Vassouras, tá certo? Então, vem com a gente.
Fechou. Pastorzão, semana que vem já tem um assunto aí? Isso ok. Aí. Nosso tema de semana que vem, Setembro Amarelo, como ajudar e como pedir ajuda. Pronto, maravilha, ótimo tema. Setembro Amarelo, como ajudar e como pedir ajuda. Então não perde não, fica com a gente aqui na 316. Pastorzão, um abraço, bom final de semana para você, viu? Obrigadão mais uma vez. Para todos os queridos, fiquem com Deus. Valeu, tchau, tchau. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.